O Flamengo perde mais um título agora dentro de casa, né? Diante de Maracanã lotado e união das torcidas organizadas. O Flamengo não foi ali, não teve a capacidade de ser campeão diante do Independente Del Valle. E após vencer a partida pelo igual placar do jogo de ida e ter a prorrogação ao seu favor ali para tentar conquistar a vitória, não consegue e nos pênaltis é derrotado pelo Independente Del Valle, que conquista no Maracanã a Recopa Sul-Americana. Bom, o que a gente pode falar desse jogo? Vamos analisar o que aconteceu dentro de campo de forma isenta aqui para vocês? Vamos lá? Falar de todas as verdades dessa partida? Então vamos falar de tática sem tatiquez. Se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Pessoal, eu queria lembrar vocês aqui, pedir o apoio de vocês, se inscrevendo no canal. O canal está chegando a 20 mil inscritos, essa é uma marca bastante aguardada por mim. Tenho botado bastante energia nisso. Faltam 300 e poucas pessoas aí para se tornar 20 mil, então se você curtiu o canal e ainda não foi inscrito, se inscreve aí. Se você curte e já é inscrito, deixa o like, porque com o like vai aumentar aí o tamanho do vídeo, o tamanho de gente que vai ver recomendado, e pode, com isso, gente que não tem contato com a gente passar a ter pela primeira vez e efetuar essa inscrição. Tá bom? E aí vamos falar do jogo aí do Flamengo e Independente Del Valle, mostrando para vocês o que aconteceu e o que não aconteceu dentro de campo, né? Então, deixa eu colocar aqui eu pequenininho, porque eu sou quem menos tem que aparecer aqui. Então, gente, o Flamengo entrou, o Independente Del Valle entrou com uma mudança que eu antecipei aqui no canal, né? O Alcivar entrou no lugar do Rodrigues, camisa 9, e o Del Valle avançou o Sornosa para jogar como atacante. Assim, o Del Valle teve mais energia aqui na marcação com o Alcivar do que com dois caras ali referência. O Del Valle costuma fazer isso quando sai de casa e ter uma postura completamente diferente quando joga dentro de casa. Se quiser tirar dúvidas sobre isso é traduzido inclusive nos dados. Fiz um vídeo falando sobre isso, procura aí no canal, vou deixar aqui no banner, que você vai ver esse vídeo. E aí o Del Valle se defende com 5-3-2 e ataca com 5-3-2. E esses laterais, esses alas do Del Valle, eles são o grande segredo do sistema, porque eles são os caras que vão saltar a pressão e fazer uma marcação alta no lateral adversário, e aí tentar sufocar o adversário dentro do próprio campo, ou eles são os caras que defendem o corredor lateral defensivamente para deixar os zagueiros sempre com uma sobra, né? E aí o que o Vitor Pereira pensou? Qual foi o plano de jogo? Ao invés de fazer a saída com 4 homens, que o Flamengo normalmente faz, buscando atrair essa marcação adversária, ele tentou um jogo de mais imposição para manter o time aqui no terço final de campo. Para fazer isso, ele fez o quê? Espetou Ayrton Lucas e Varela na última linha adversária para que ele fixasse nesses laterais, né, nesses alas adversários. Fixando nesses alas, o Flamengo garantiria que não teria uma pressão alta que de fato o incomodasse. Com o Lautaro e o Sornosa sendo capazes de marcar essa marcação alta, colocar a bola aqui com o Fabrício Bruno, o que o Vitor Pereira fez? Trouxe o Thiago Maia, como ele é canhoto, trouxe o Thiago Maia para o lado esquerdo. Assim, o Flamengo passou a ser esse time que tem com os alas, com os laterais, ofensivamente, esses caras que vão pautar o quanto de terreno o time vai ter em campo. E aí, espetando Ayrton e Varela, o Flamengo empurra o adversário, não sofre pressão e gera superioridade aqui na saída de bola, né? E aí tem um outro detalhe, gente. Como gerou esse 1 contra 1 aqui na última linha, esse mano a mano, o Pelerano acabou caindo para dentro da zaga, muitas vezes. Ou o Pelerano ou o próprio Alcivar e Faravelli, algumas vezes, dependendo de por onde a jogada vinha. E esses dois jogadores de meio do Flamengo, Vidal e Everton, tinham muito campo, muito espaço. Tanto para eles jogarem, quanto para Faravelli e Alcivar terem que marcar. E aí o Flamengo utilizou muito desse espaço. O Maia, quando fazia a saída de bola, não avançava para preencher esse espaço,
Porque o interesse era que o Flamengo abrisse espaço nas costas da defesa adversária. Então, quando o Flamengo passava daqui com o Vidal recebendo muito bem essa bola de costa e girando com espaço, o que acontecia? No lado oposto, geralmente aonde estava a bola, um dos jogadores de frente baixava. E baixava aqui em diagonal para atrair a perseguição curta aqui do jogador da última linha. Ao fazer isso, ele gerava o quê? Espaço nas costas da última linha. E aí Varela atacou muito bem esse espaço no primeiro tempo. E o Everton Ribeiro teve muito espaço, tanto para se associar com o Varela, quanto para ele próprio conduzir e driblar. Quando a jogada acontecia do lado esquerdo, a maioria delas, né, do lado direito, com o Everton Ribeiro, o que acontecia? O Gabriel ficava mais na área, o Pedro basculava um pouco mais para a esquerda, e o Arrasca era quem saía, ou o Ayrton. E ao sair, trazia o Carabarral e gerava esse espaço nas costas, como o espaço gerado quando o Ayrton cabeceou na trave, ou nos cruzamentos para o Pedro, que não conseguiu converter em gol, e um converteu com impedimento. Então, esse meio de campo despovoado no primeiro tempo, somado a esses movimentos de recuo, geraram uma vantagem do Flamengo no meio de campo e abriram espaço nas costas da defesa. E por isso, gente, o Flamengo teve, sem dúvida, tá, a melhor primeira etapa do time em toda a temporada. Foram 45 minutos de domínio absoluto e pelo menos 4 chances de gol, sendo 2 bolas na trave, né, e outras chances claríssimas. E aí, gente, o futebol é um esporte de pontuação baixa. Se você não faz o gol, você acaba entrando em um dos contextos. Eu vou voltar aqui para a tela, depois eu volto com o campo. Eu sempre digo que o futebol, eu e muita gente, né, que o futebol ele é um esporte de pontuação baixa que pode ter o contexto alterado por 3 fatores aqui, principalmente. Um deles, o gol, ou seja, se 2 times entram com a mesma proposta em campo, se é um jogo em campo neutro e os 2 são times ofensivos que querem ganhar, quando um dos times passa a fazer 1-0, o objetivo dele passa a ser preservar essa vitória parcial e o outro passa a ser virar o jogo. Então, quem estava já ofensivo passa a ficar mais ofensivo, porque precisa fazer mais gols, e quem estava ofensivo para fazer um gol já fez um gol e agora fica um pouco menos ofensivo, ou seja, mudança de contexto com o gol. Um outro fator que muda contexto é uma expulsão. Se você tem uma expulsão, você não vai conseguir jogar da mesma forma e vai precisar mudar a forma de jogar. Se o teu adversário tem uma expulsão, você precisa tomar menos cuidado defensivo, porque dificilmente ele vai conseguir te atacar. Tá? E o terceiro fator é o tempo. Então, nesse jogo, o Flamengo tinha que fazer 2 gols em 90 minutos antes do jogo começar. Ao longo do tempo, o Flamengo não fazendo esses gols, perdendo gols, o Del Valle ganhou confiança dentro da sua proposta, o estádio esfriou e o próprio Flamengo passou a ficar mais e mais pressionado para fazer gols. Então o contexto foi se tornando favorável ao Del Valle, que utilizou muito isso na primeira etapa, com cera, antijogo, com muita conivência da arbitragem da Conmebol. Pois bem, deixa o like aí, enquanto eu vou voltar agora para a tela. Pois bem, o Flamengo, após essa ótima primeira etapa, fez uma péssima segunda etapa em termos ofensivos. E o que mudou, gente? Lembra que eu falei que o meio de campo estava com pouca gente e que quando o Flamengo baixava um dos homens da frente, geralmente o homem do lado oposto da bola, gerava uma perseguição que gerava espaço nas costas? Pois é, o Del Valle parou de entregar esse espaço nas costas, buscou ali uma linha mais presa, com linha de 6 a maioria do tempo, 6-2-2 ou 6-3-1, tá? E aí, qual foi a ideia do Del Valle? Eu vou parar com essa perseguição e eu vou abrir mão de defender aqui com perseguição à frente da minha área. Eu vou fechar aqui uma barreira para evitar chute de média distância, né? E tanto que o Flamengo teve vários chutes bloqueados, mas
Como a linha de fundo já está bloqueada com os meus alas que não estão se movimentando, e eu estou com uma linha de 6, eu vou abrir a frente da área para os cruzamentos. Né? E aí o Flamengo fez muitos cruzamentos nesse contexto, meio que de frente, cruzamentos no contexto negativo, e sem conseguir utilizar ao seu favor os passes de retorno, sem conseguir movimentar muito essa última linha adversária, cruzamentos previsíveis. E aí não conseguiu gerar essa vantagem na última linha que conseguia gerar no primeiro tempo. Isso fez com que o Flamengo produzisse pouco na segunda etapa. E aí, eu acabei de falar que o Vitor Pereira teve um acerto muito grande no posicionamento do Thiago Maia, como um lateral ali quase, mas no próximo vídeo de amanhã eu explico que ele jogou de volante mesmo, mas e também de lateral, mas depois eu explico isso direitinho no outro vídeo. E o que isso fez? Gerou as superioridades que eu expliquei para você, que fizeram o primeiro tempo do Flamengo ser tão bom. No segundo tempo, após a identificação disso por parte do Del Valle e a correção deles no sistema, e a estratégia de abrir mão ali e deixar o Flamengo cruzar, deixou o Vitor Pereira sem ter muito, sem saber o que fazer, e o Flamengo passou muito tempo para mexer. Nessas horas, ou ele precisa colocar vários homens de área, né, dentro da área, até o Guardiola coloca zagueiro dentro da área nessa situação, para poder conseguir cabecear e ter vantagem nesses duelos aéreos, ou você põe caras de lado de campo capazes de fazer um contra um melhor. E aí ele demora para colocar esses caras de lado de campo para fazer um contra um melhor, que é o Matheus Gonçalves e o Cebolinha. Quando ele coloca esses caras, o Flamengo faz o gol, né, com participação do Cebolinha, que dá assistência pro Arrascaeta, e o Flamengo empata ali o confronto, mas depois, em meia hora, não consegue fazer outro gol, embora tenha tido ali bons momentos, tá, durante a prorrogação. Na prorrogação, ele até tenta o Marinho como um lateral para gerar ultrapassagem com o Cebolinha. Então, ele abre mais mão ainda, corre mais risco ainda e consegue deixar o Del Valle dentro do próprio campo. Então, pode ser verdade que o Flamengo jogou bem no primeiro tempo, fez o melhor primeiro tempo da temporada. E, ao mesmo tempo, pode ser verdade que o Vitor Pereira, de fato, erra ali a não ter uma solução mais rápida para a dificuldade encontrada no segundo tempo. Então, a gente pode elogiar e pode criticar o treinador ao mesmo tempo, no mesmo jogo. E a gente pode criticar sem pedir a saída também. É claro que ele tem responsabilidade. Eu só provoco aqui a tentativa de trazer ao futebol uma análise mais saudável. Né? O futebol não pode ser um tribunal da Santa Inquisição que vai gerar aí forcas o tempo inteiro. Né? A relação com o jogo não pode ser essa. Porque aí o jogo não vai estar fazendo bem para a gente. Né? Falando números do jogo, os números exemplificam um pouco do que eu falei. Né? Segundo o Instat, que é o software profissional de análise que todos os clubes usam, o Flamengo produziu 9 chances de gol. Tá? Esse é o segundo melhor número da temporada. Só contra o Boa Vista, o Flamengo teve 11 chances de gol. O Flamengo concedeu 0 chances de gol ao Del Valle. Tá? Essa é a segunda vez na temporada que isso acontece. Só aconteceu uma vez antes, contra o Madureira. Tá? De último adversário não ter chance de gol. O Flamengo teve realmente a maior quantidade de escanteio na temporada e a maior quantidade de cruzamentos na temporada. Para mim aqui foram 46, mas tem gente falando em 71. Bom, não sei. Falando dos dados que eu tenho aqui. Foi o jogo que o Flamengo teve a maior quantidade de passe-chave, ou seja, o passe decisivo que antecede uma finalização decisiva da temporada, com 9, ou seja, as 9 chances de gol foram criadas de passes decisivos. Não foram chances de gol criadas em rebatidas, etc. Foi o jogo também que o Flamengo mais teve entradas no último terço. Nesse jogo, o Flamengo entrou no último terço 80 vezes. A segunda vez que ele mais entrou foi 67 vezes. E foi o jogo que o adversário menos entrou na sua área. O Del Valle só entrou em 120 minutos, 2 vezes na área do Flamengo.
tá? Enquanto o melhor número tinha sido contra o Madureira, uma vez. Contra o Madureira. Então, o Flamengo subjugou completamente. O XG, gols esperados, dá quase 2 do Flamengo e 0 do Del Valle. Então, gente, o Flamengo produziu muito mais do que o adversário, o jogo poderia ter sido condicionado com um gol antes, não aconteceu. O segundo tempo foi realmente ruim, poderia ter tido mais ideias ali na segunda etapa, na hora que a oposição veio, e o Flamengo não conseguiu ser campeão novamente. Na minha opinião, apresentou evolução na primeira etapa, e se o trabalho não for desmobilizado, seja pela diretoria, seja pelo grupo, se o grupo não perder o convencimento das ideias do técnico e continuar cumprindo aquilo que está sendo planejado, eu creio que o time vai evoluir bastante. Tem um futuro aí. Mas aí a gente vai precisar entender se o Flamengo vai ter essa organização e essa maturidade para entregar o futuro ao treinador e cobrá-lo, né, de forma profissional, que consiga desempenhar o seu trabalho bem. Tá bom? Então é isso, a análise. Amanhã eu vou vir com mais detalhes e se inscreve no canal aí para a gente bater 20k hoje, tá bom? Obrigado e eu fui.